Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa quarta sessão ordinária. Convido a todos a ficar de pé para darmos início a essa sessão da Câmara. Verificando o livro de presença e constatando o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da nossa quarta reunião ordinária, ao 16º dia do mês de março de 2026. Em conformidade com o artigo 121 do nosso regimento interno, convido o vereador Paulo Felipe a proceder com a leitura de um texto da Palavra de Deus. Boa noite a todos. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este versículo é o segundo dos dois grandes mandamentos, sendo o primeiro amar a Deus de todo o coração, alma e mente. Amar o próximo como a si mesmo é um princípio fundamental da vida cristã, indicando que devemos ter a mesma atenção, cuidado e afeto pelos outros que temos por nós. Amém. Assuntos urgentes não temos. Passaremos para a apresentação de proposições. Indicação número 12, de autoria da vereadora Gaída, que o Executivo providencia a reabertura dos bueiros da Avenida JK, que foram fechados, comprometendo o escoamento da água nas chuvas. Indicação número 13, de autoria do vereador Tião Generoso, que o Executivo providencia o calçamento das seguintes ruas no distrito de São Francisco de Jataí: Rua Ciro Nunes de Moraes, Rua Nova e na Travessa José Policarpo Pimentel, bem como em algumas ruas em Santa Luzia do Carneiro, incluindo um trecho na Rua José Lourenço e Paulo e da Rua José Lage da Silva. Indicação número 14, de autoria do vereador Gaída, que o Executivo providencia melhorias na iluminação pública da Rua Honório Bem, bem como a limpeza da referida rua. Indicação número 15, de autoria do vereador Vitor, indica ao Poder Executivo Municipal a elaboração de projeto de lei visando autorizar o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias de servidores públicos municipais suspensas durante a pandemia da Covid-19, em conformidade com a Lei Complementar Federal número 226 de 2026, que alterou a Lei Complementar número 173 de 2020. Requerimento número 1, de autoria do vereador Negão, é um requerimento para regulamentação da Lei de Liberdade Econômica do nosso município. Eu vou ler o teor do requerimento para vocês. Com os nossos cumprimentos, vem na qualidade de cidadão e vereador do município solicitar uma especial atenção para a regulamentação da Lei número 13.874 de 2019, denominada Lei de Liberdade Econômica em nosso município. A necessidade desta regulamentação decorre da simplificação prevista na referida lei, com relação ao exercício da atividade econômica, a exemplo do previsto no artigo 3º, que prevê a dispensa da liberação de qualquer licenciamento ou concessão do município para o desenvolvimento da atividade econômica de baixo risco, inclusive o pagamento de taxas e tarifas. Nesse contexto, solicito uma especial atenção do chefe do Poder Executivo para que promova a adequação da legislação municipal e regularmente a aplicação da Lei de Liberdade Econômica em nosso município, em especial com relação à isenção do pagamento de taxas e tarifas relacionadas à concessão e ou renovação de alvará de funcionamento. E um projeto de lei que substitui o projeto de lei número 6. Hoje mais cedo nós tivemos uma reunião de comissão da Comissão de Direito. Nós convidamos alguns diretores escolares e a Associação dos Autistas da cidade, e nós entendemos que foi melhor a gente mudar a redação dessa lei. E eu vou ler aqui como ficou a nova redação. Na redação anterior, a ementa ela dispensava, né? Ela dispensava o uso do uniforme escolar. Nós achamos melhor autorizar a adaptação do uniforme escolar para os estudantes com transtorno do espectro autista nas redes públicas e privadas de ensino, quando o uniforme padronizado for incompatível com suas necessidades. Os diretores escolares entenderam que é importante o uso dos uniformes. Aí nós alteramos a lei nesse sentido. Somente. Vou ler a redação, então, da lei, para vocês verem como ficou.
Artigo 1º. É permitida à pessoa com transtorno de espectro autista a utilização de uniforme escolar padronizado com uso de tecido ou material diferenciado nas redes públicas e privadas de ensino, quando incompatível com suas sensibilidades sensoriais. Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta lei, consideram-se sensibilidades sensoriais as dificuldades relacionadas à hipersensibilidade ou à hipossensibilidade tátil, térmica ou proprioceptiva, que podem causar desconforto ou sofrimento significativo devido a fatores como etiqueta, tecido, textura, cor ou qualquer elemento em contato direto com a pele. O uso de uniforme escolar com material diferente a que se refere o caput do artigo 1º desta lei está condicionado à apresentação de laudo médico que comprove a necessidade de adaptação. Artigo 3º. A roupa utilizada para substituir o uniforme escolar deve respeitar os padrões estabelecidos pela instituição de ensino quanto ao comprimento e estilo das peças, tais como camisa e bermuda, a fim de evitar a criação de distinções entre os estudantes. Cadê a inscrição? Inscrição? Tribuna livre? Tribuna livre tem 2 inscritos. Fabiano, Zé Fabiano. Aí, de acordo com o artigo 129, tem até 5 minutos, tá? Boa noite a todos. Cumprimento na pessoa do presidente desta mesa, cumprimento toda a mesa e todos os vereadores. Senhor presidente, há exatamente um ano eu ocupei essa tribuna com grande honra e naquele momento, senhor presidente, eu vim trazer várias cobranças, né, para esta casa. Hoje, mudando um pouco esta percepção, eu venho trazer sugestão para esta casa, senhor presidente. Naquele momento nós falamos de segurança pública, nós estávamos vivendo aí um lastro de acontecimentos que estava colocando a sociedade em risco. Hoje eu volto novamente para falar de segurança pública, porque poucas atitudes eu percebi nesse sentido. Nós tivemos aqui uma reunião com o sargento, responsável aí pelo comando do policiamento, mas o que vai nos trazer uma grande segurança em vários aspectos são as câmeras do olho vivo. E não se mudou nada. As câmeras continuam como câmera de segurança, ao invés de câmera de olho vivo. Câmera de olho vivo é aquela que antecipa o problema. A câmera de segurança é aquela que fiscaliza e depois que o problema acontece, se toma providência. Então, mais uma vez, solicito que esta casa trabalhe ou discuta a possibilidade do uso dessa câmera de olho vivo. Venho falar aqui também, senhor presidente, da questão da mobilidade urbana. Isso tem sido debatido pela casa, mas não tem sido tomado providências no sentido de fiscalização, no sentido de mudanças, no sentido de cobrança da população, porque é a população que está sobressaindo sobre as normas de trânsito. Então é preciso essa cobrança por parte dessa casa, é preciso de apresentação de normas e leis e cobranças para que a gente tome um caminho de segurança para todos, pedestres, motoristas, ciclistas. Também, senhor presidente, naquela oportunidade, há um ano atrás, quando eu estive aqui, nós falamos da Copasa, né, falando da água, falando do meio ambiente. E, mais uma vez, eu trago aqui uma solicitação aí para os nobres vereadores, para que olhem com carinho esse processo. Nós estamos vivendo dias terríveis aqui em relação a isso. Choveu há pouco tempo. Se a gente passar aqui nesse córrego que vem aqui do loteamento São Judas Tadeu, a gente vai ver uma água preta correndo ali. Então, assim, é preciso desenvolver, essa casa precisa desenvolver junto à Copasa projetos de proteção ao meio ambiente, de situações que consigam controlar essa situação que nós estamos vivendo. Passando aqui na Cidade Nova, final de tarde, é um terror o cheiro que está ali, o mau cheiro, né? Então, venho trazendo essa casa mais uma vez.
esta solicitação, senhor presidente. Tenho acompanhado muito, né, especialmente eu que moro no Baixo Queiroga, a questão das estradas. Ali, senhor presidente, nós estamos pedindo socorro nas estradas já há bastante tempo. Há um ano eu sentei mediante ao Executivo e solicitei alguns reparos, pois tem um ano que tem buraco lá do mesmo jeito que eu apresentei. E eu fiz questão, senhor presidente, de apontar exatamente onde é que estava. Então, hoje eu estou pedindo socorro a esta casa. Porque toda vez que a gente fala de estrada aqui, o que a gente escuta é o seguinte: a máquina está começando lá no Divino. A máquina está lá no Carneiro. Mas essa máquina não chega no Baixo Queiroga, no Volta Grande. Não tem condições. Então, assim, eu estou pedindo hoje que essa casa, algum vereador, essa casa tome uma providência de encaminhar isso. Eu sei que a resposta vai vir assim: não, a máquina já está lá embaixo. Eu sei que a resposta vai ser essa. Mas, infelizmente, eu sou comerciante, faço entrega lá, infelizmente estou vivendo essa situação. Um assunto também, senhor presidente, que eu já solicitei aqui, fiscalização por parte desta casa, infelizmente, estamos vivendo problema de novo em relação a isso. A gente não tem uma informação exata, sobre a CEMIG, a gente não tem uma informação exata se a subestação está funcionando, se não está funcionando. A gente não tem nenhuma informação, o povo não tem nenhuma informação, eu particularmente não tenho, sou comerciante, convivo com muitas pessoas, mas não temos essa informação. E os problemas estão acontecendo. Tem produtores de leite lá na minha região que perderam o leite esses dias para trás. É a chuva. Beleza. A chuva ficar 18 horas, fazer ficar 18 horas sem energia, teoricamente é possível, porque se cair aí uma grande árvore e tal, é possível. Mas é preciso que esta casa esteja mais atenta a essas cobranças para que as estruturas sejam funcionais. Então, assim, meu último pedido aqui de socorro a essa casa é sobre obras. A gente sabe que a obra da rodoviária é da demanda passada e está ali do mesmo jeito e não vamos entrar nesse mérito. Mas tem obras iniciadas na cidade, como eu já falei aqui, tem obra iniciada na cidade para todo lado, mas vamos terminar o que está começado. Essa casa precisa trabalhar nesse sentido para que a gente tenha resultado. Porque senão todo mundo vê obra iniciada, mas a gente não vê obra terminada. E especificamente, senhor presidente, na rua onde é o meu comércio, está se iniciando uma obra que ela não é possível de ser realizada lá. Mas não se passou, iniciou tem mais de 20 dias. Não passou nenhum membro desta casa lá para fiscalizar essa obra. E eu tenho 25 anos que eu sou mestre de obra. Eu tenho convicção que não dá para executar a obra dentro das normas da Copasa. Mas se iniciou, vai dar sequência, e daqui a um tempo nós vamos ter lá o mesmo problema que nós temos na galeria do Cidade Nova. Então, solicito, senhor presidente, que esta casa tome providência, demandei aqui vários assuntos, cada vereador pega um assunto desse e apresente para nós a solução. Não é me responder aqui, logo após aqui, a minha fala, não. É me responder mostrando que realmente está sendo feito e que essa casa está fiscalizando. Por hoje são essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Tem mais um, Zé Fabiano. Primeiramente, boa noite a todos. E agradeço aí por ter deixado usar a tribuna. Há vários anos, a Vila Bias Forte, nós estamos com o problema da pracinha. Se vocês for lá, os vereadores aqui, pode ir lá fiscalizar. Isso a gente não vê vocês fazendo. Vocês me desculpam por isso. Eu sei que o retruco vai vir depois disso aqui, mas a gente não vê. Foram lá, simplesmente pularam a calçada, que não existe calçada, só simplesmente abriu as pernas, foi lá dentro e pintou. Então é tipo uma maquiagem está passando a mulher feia. Vocês me desculpem pela expressão da palavra, mas infelizmente a gente tem que falar porque eu pago IPTU, eu tenho meus bens na minha cidade, então eu quero melhorias para a cidade.
Não estou aqui para demanda política, não para discutir política contra ninguém, não estou aqui contra ninguém, mas infelizmente já tem 30 dias, não tem luz, então o padrão está lá, então quer dizer que a prefeitura está pagando a luz que não está usando, porque não tem luz. Isso aí eu convoco qualquer um aqui, pode ir lá e fiscalizar. E segundo ponto, o ponto de ônibus da vila é escolar. Portanto, eu tenho fotos, se as pessoas quiserem ver aqui, os vereadores, de tanto o ônibus encostar, o calçamento está assim, as pedras estão subindo, aí o que as crianças têm que fazer? Tem que simplesmente abrir as pernas e pular para dentro do ônibus, porque não tem como fazer, tomar um ônibus daquele jeito. Tá lá, isso aí é uma rua pública, todo mundo vai passar lá e fiscalizar. Estrada do Miraval. Foram lá com a máquina, patrolaram da estrada principal até 100 metros para entrar para dentro do Miraval. É uma estrada que ela tem fim, ela não tem saída para lugar nenhum. Se contar, ela não dá menos que 2 quilômetros. Foram lá, mexeram 100 metros, voltaram com as máquinas, traduzindo. Então, quanto que vai voltar lá? Ninguém sabe. Aí tá lá, tem buraco lá que tem rieira, tem 50, 60 centímetros. Tem lugar lá que nós tivemos que pôr um bambu, pôr um saco para não ter acidente. E segundo, terceira emenda, meio fio da rua Cândido Silva Barreto, Morro do Bela Vista. Isso já estende por 2 anos. Não estou aqui para criticar, já falei, vou falar de novo. Não estou aqui para criticar hoje, a gestão de hoje. Estou aqui para que os vereadores possam fiscalizar, gente. Isso são os deveres de todos. Não estou aqui cobrando nada de vocês. Isso aqui é um dever que vocês têm que fazer. As pessoas vêm, não sou vereador, não sou político, não sou nada. As pessoas simplesmente mandam um vídeo. Se alguém de vocês quiserem ver depois da reunião, o vídeo está aqui, tem os endereços. E outra, nós temos um grande problema que já até aconteceu um acidente, foi lá na escola infantil Osita dos Santos Martins. Ô, gente, aquilo é um problema fácil de resolver. Aquilo ali é só tirar o horário, que é de 10 às 11, que é primeiramente de 7, de 6h30 até às 7, então no caso de 10h30 até às 11. Põe uma mão única, vai resolver o problema, porque é difícil transitar até de bicicleta. Eu falo porque eu levo meu filho na escola, todo dia, sempre tem um problema lá. Todo mundo já sabe disso, eu tenho certeza que sabe. E outra coisa, eu vi aqui que o nosso amigo Tião Generoso pediu lá para a rua Ciro Nunes, lá no Jataí. Uma rua que está lá, se for lá, tem mato dessa altura. Aí como uma pessoa viver num lugar desse? Agora você imagina se esses problemas fossem na porta da casa de cada um de nós. Ninguém queria. Eu tenho certeza que todo mundo queria que fosse o melhor para todos. E outra, hoje nós estamos com um grande problema na galeria da Cidade Nova. Eu falo é porque tenho vários conhecidos, tenho familiares que moram na Cidade Nova. Aquilo ali virou uma bomba, infelizmente virou uma bomba, porque ninguém aguenta tomar o cheiro de um esgoto. Nem o banheiro da casa da gente, se nós não lavar de 2 dias, fede. Agora você imagina um esgoto. Infelizmente, é tipo assim, algumas palavras que muitas pessoas não queriam ouvir, mas infelizmente a gente tem que falar porque eu pago meus IPTU da cidade, tenho meus bens, então a gente tem que cobrar melhorias para o município. E outra coisa, o IPTU chegou lá em casa, aí está cobrando taxa de varredeira, taxa de esgoto, taxa de expediente. Por favor, gente, que é isso? Se já pagamos IPTU, por que nós temos que pagar essas 3 taxas? Aí eu pergunto, e aonde que esse dinheiro vai? Só não vê quem não quer ver. Se você andar pelos bairros de Teomim, está precário. Infelizmente, está precário. Aí eu peço aos senhores vereadores, não estou pedindo aqui com ignorância, com arrogância,
passa a fiscalizar mais. É só andar pela cidade que vocês vão ver o problema. Mas, infelizmente, muitas pessoas, tipo assim, quer ver o problema, mas não quer enxergar. Infelizmente, hoje, dentro de Teomino, estamos vivendo uma política assim. Ah, mas nós não podemos fazer nada contra aquele fulano porque é conhecido da gente. É política. Isso aí nós temos que melhorar. Isso aí nós não estamos melhorando para ninguém. Nós estamos melhorando para quem? É para os nossos filhos, é para os nossos netos. Nós temos que esquecer esse trem de bater no ombrinho do outro. Só o tempo, tá? Não tá bom. Na hora que acabar, você me avisa. Já acabou. Acabou? Então tá bom. Muito obrigado a todos. Vamos para a discussão e votação dos. Hã? Pode ir? Vamos para a discussão e votação das matérias. Indicação número 12, da Gaída, que o Executivo providencia a reabertura dos bueiros da Avenida JK, que foram fechados, comprometendo o escoamento da água da chuva. Em discussão? Em votação. Tem um pendente. Aprovado por unanimidade. Indicação número 13. Vereador Tião Generoso. Que o Executivo providencie o calçamento da seguinte rua do distrito de São Francisco de Jotaí. A rua Ciro Nunes de Moraes, a rua Nova, faz esquina com a rua Ciro Nunes, e na travessa José Policarpo Pimentel, bem como em algumas ruas de Santa Luzia do Carneiro, incluindo um trecho da rua Zé Lourenço de Paula e a rua Zé Laide da Silva. Em discussão? Em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação número 14, da vereadora Gaída. Que o Executivo providencie melhorias na iluminação pública da rua Honório Bem, bem como a limpeza da referida rua. Tá. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação número 15, vereador Vitor. Indicando ao Poder Executivo a elaboração de projeto de lei visando autorizar o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias de servidores públicos municipais suspensas durante a pandemia da Covid-19, em conformidade com a Lei Complementar Federal número 226 de 2026, que alterou a Lei Complementar 173 de 2020. Em discussão? A palavra ao vereador Vitor. Senhor presidente, essa indicação, ela vem prevendo que houve alteração na lei complementar, uma lei federal, aonde que tinha o congelamento dos dias contados durante a pandemia. São 583 dias que ficaram congelados na contagem de tempo dos servidores públicos, todo o Brasil, né? Essa lei ela era federal, e ela foi alterada para poder voltar com isso, para descongelar esse congelamento, para poder os direitos que as pessoas têm de contagem de tempo, para diversos fins, para que eles possam ser contados novamente. Então, essa indicação desse pedido, porque a gente, como vereador, não pode propor o projeto, então é um pedido para que o município regulamente, porque para que o servidor público federal possa ter esse descongelamento dos seus dias, precisa de uma lei federal. Para o servidor estadual, precisa de uma lei estadual. E para o servidor público municipal, precisa de uma lei municipal. Então, só explicando do que se trata e pedindo à prefeitura para estar
analisando direitinho aí, porque vai estar beneficiando o servidor que ficou prejudicado nesse tempo, descongelando o tempo. É isso. Obrigado pela palavra. Tem como checar se é isso mesmo? É isso mesmo? Houve uma lei em 2020, na época da pandemia, congelando, é uma lei nacional congelando no âmbito da União, dos estados e municípios, Distrito Federal, a concessão de gratificações por tempo de serviço, o próprio tempo de serviço, né? E, mais recentemente, houve uma nova lei nacional, alterando essa lei anterior, estabelecendo a possibilidade de estados e municípios editar legislação própria para permitir o pagamento dos retroativos que deixaram de ser pagos nessa época. Tá? Ok? Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 6, de autoria do vereador Vitor, que permite a dispensa do uso do uniforme escolar por pessoas com TEA, quando incompatível com as suas sensibilidades sensoriais. A Gabriela já fez a leitura, né? Então vocês já estão por dentro do que é. Algum vereador quer falar? Vereador Vitor. Senhor presidente, mais uma vez, só trazer mais clareza, esclarecimento aqui, mais transparência desse projeto de lei. É basicamente assim, a criança que ela tem alguma hipersensibilidade, por exemplo, a gola da camisa é redonda e é um caso fatídico, porque a criança, ela estraga a gola rapidinho, porque ela fica esticando, que incomoda. Aí esse projeto vai autorizar a ter um uniforme diferente, vai manter o padrão da escola, mesma cor, mesmo padrão, tudo igual, mas porém mudando o que for necessário para adequar a criança que tem essa hipersensibilidade. E não é qualquer criança. A lei fala da criança com TEA, mas é a criança que tem essa sensibilidade declarada pelo laudo. Então, essas crianças, com essa lei, ela vai ter o direito de ter uma padronização para atender melhor ela, para ela que ela não fique no ambiente escolar ali com esse incômodo, que é um caso que a gente conhece aqui na cidade, alguns casos, e vai trazer aí mais melhoria para eles. Obrigado pela palavra. Mais algum, velho? Tem votação. Aprovado por unanimidade. Não? Eu ia perguntar se mais algum vereador queria falar, mas... Requerimento número 1 de 2026, vereador Negão. Requerimento para a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica em nosso município. Eu queria explicação sobre esse projeto aqui, mais claramente, para me entender isso aí. Aham. Então, em 2019, foi editada uma lei nacional, né, Congresso Nacional, em que se buscou simplificar procedimentos para o exercício de atividade econômica. Tá? Um exemplo dessa lei é que eu já tinha até comentado, é que se um indivíduo solicita uma autorização para o funcionamento de uma lanchonete, então ele precisa, junto ao município, de uma licença de funcionamento. O que acontece muitas vezes é que a pessoa pede e o município fica lá, né, sem responder, tá, e sem deferir o pedido de licença. Então essa lei, não estou especificando que é o município daqui, estou falando de forma geral. E essa lei estabelece lá, por exemplo, que o município, quando há um protocolo, pedido de licenciamento de funcionamento, no próprio protocolo o município já tem que estabelecer o prazo que ele vai responder para aquela pessoa sobre o pedido, e ultrapassado esse prazo sem resposta, é como se houvesse uma aprovação tácita da licença de funcionamento. A pessoa já pode iniciar a sua atividade. Então, essa lei basicamente traz alguma simplificação aí na questão de necessidade
de consentimento por parte do poder público para o exercício de atividade econômica, tá? Comércio, a empresa, a indústria, tá? E aí, sim, naturalmente não é qualquer atividade que vai estar sujeita a essa simplificação. Tem algumas atividades, principalmente aquelas que têm impacto ambiental, né, que não vai haver propriamente essa simplificação. Mas, para que essa lei possa ser aplicada de forma correta no município, há um entendimento que deve ser feita uma regulamentação, uma adequação do município com relação a essa lei. E um outro ponto, também tratado, né, na lei, é justamente dispensar a necessidade de ter uma licença prévia do município para o funcionamento de uma atividade econômica, tá? O que já acontece, às vezes, informalmente. A pessoa, às vezes, na casa dela, ela vende produtos, tá, artesanais, tá, um pão caseiro, tá? E nessas atividades de baixo risco, tá, que não envolve impacto ambiental, por exemplo, aí vai dispensar a questão do licenciamento de outro município. E o outro ponto também que pode ser discutido a partir da regulamentação é o município isentar pagamento de tarifa e taxa relacionada à licença de funcionamento, à renovação da licença, que é anual, tá? Justamente para favorecer esses pequenos comerciantes, né, no exercício da atividade econômica. Basicamente é isso. Não entendi. Aí, no caso, o município tem que fazer alteração na lei e mandar para cá para ser votado? Exato. Na verdade, existe já a lei no âmbito nacional. Uhum. O que o município precisa fazer é adaptar a legislação municipal aqui a essa legislação nacional, tá? Porque já existe aqui uma legislação, por exemplo, de código de postura, de código de obras, enfim, o município fazer a adaptação ou a própria regulamentação da lei nacional para ser aplicada aqui. Entendi. Obrigado. Mais algum vereador? Não? Em votação. Aprovado por unanimidade. Palavra franca. Vereador Negão. Vou mandar fazer um para mim. Boa noite a todos. Faço aqui da minha palavra, porque os companheiros, os colegas, vieram e fizeram as reclamações deles. Até tive reunido com o prefeito e secretário na semana passada, conversando sobre algumas coisas que eles questionaram aqui. Estou ouvindo muito, até de colegas vereadores, já ouvi, dizendo assim, que o secretário fulano de tal é muito ruim, muito fraco, muito devagar. Mas que os colegas vieram cobrar aqui, acho mais do que é certo. Porque o eleitor não vota no secretário, não. O eleitor vem votar em vereadores que está aqui, somos nós aqui nessa casa, e no prefeito. O secretário é nomeado por prefeito. Então, penso eu, mas infelizmente tem aquele companheirismo ali que não deixa, talvez, até desenvolver. Sobre o que eles questionaram aqui, que eu acho também da fiscalização dos vereadores, fica muito devagar por causa disso. Porque, fulano é meu amigo, não mexeu com fulano de tal amigo. Sobre um fato que eles falaram aqui, sobre o mau cheiro dessa água aqui, que está passando, até a Gaída comentou aqui no Broa. Nós 9 vereadores aqui, se nós pegar o caminho um pouquinho só, nós vamos descobrir o que está acontecendo, tudo aquilo ali. Então, cabe a nós mesmo realmente fiscalizar. O negócio é uma parte. Mas ali já sabe, já está notificado, já está
Todo Não, o procedimento já está feito já. Só questionando Só te informando. das palavras dos colegas. Mas o que acontece é que a gente estava reunido, muitas das vezes nem o prefeito, que é o executivo, não sabe do que está acontecendo. No encontro que eu tive com ele, quarta ou quinta, não sei, não me lembro bem, um desses 2 dias, a gente comentou de um serviço simples que era para ter feito aqui, que é ali no Jantuíl de Freitas. E foi pedido na presença para fazer o serviço. Foi dado a ordem para fazer o serviço entre um dia ou dois, aquela água represada lá, e não foi tomada providência hoje. Mas de quarta-feira até hoje não foi, a decisão era para um dia ou 2, e não foi feito. E aquilo é um serviço de fazer que a gente passa todo dia, o secretário passa, o funcionário público passa, que ele é para fazer antes da chuva, não esperar chover para causar o transtorno que foi causado naquilo lá. E como está até hoje, aí o que acontece? A água parada, vem um mau cheiro, isso e aquilo, por diante, né? Também, o Fabiano, que mora na região, já conversamos sobre as estradas também. Acho também até amanhã eu vou descer lá para ver como que está, porque foi conversado, falado, tem uma máquina não sei onde, uma máquina aqui, outra ali, mas as máquinas nunca chegam. E realmente, levei até o prefeito esse problema naquela região que você citou aqui, Fabiano. Baxi e Volta Grande. O povo está pedindo socorro, não é de hoje, não. Eu ando muito de moto, todo mundo sabe. E ajuda também a carga, né? Mas 60 dias você tem que dar revisão na moto de novo. Carro, estamos enjoados de estourar pneu, amortecedor. Então, dei até exemplo de algum companheiro político do prefeito que poderia procurar eles, porque a estrada está péssima, não é de hoje, não. A chuva que veio mais agora, frequente, deu uma boa, aumentou muito os buracos. Mas o povo está pedindo realmente socorro pelas estradas ali daquela região. E as máquinas nunca aparecem. Sobre o que o outro Fabiano, meu zóio, né? Falou sobre aquele negócio do ponto de ônibus da escola. Eu acho que pode pegar o requerimento aqui. Eu não me lembro mais o nome daquele menino que trabalha no matador lá do Valmir, que me pediu, eu fiz o requerimento, passou aqui pela Câmara, foi mandado. Então, não foi resolvido até hoje também não. Acho incrível, vi sua postagem, achei até incrível aquilo ali. Porque é muito aluno, muita criança que tem ali, naquele ponto de ônibus, e aquele problema aqui já foi passado aqui em votação pela Câmara, e aquele problema não foi resolvido até hoje. Ali, muita criança, e qualquer um vereador pode passar lá. É na esquina ali do chaleiro ali, tá muito ruim. Certo? E o mais, muito obrigado a todos, uma boa noite. Senhor Generoso. Boa noite a todos. Como fiscal do povo, né, eu tive andando no Córrego Preto, Pé Grosso, né, e só ficou um trechinho que eu passei que estava sem fazer, patrulhamento. E também no Córrego Seco e Palmital também fez a maior parte que fez lá. Então, como representante do povo, e passei pelas comunidades depois que foi feito, eles fizeram o agradecimento, então eu estou agradecendo em nome das comunidades. Espero, igual eles falaram aí, tem vários lugares que precisa fazer, espero que o prefeito continue, né, fazendo para todo mundo e que todo mundo fique satisfeito. Mas também eu quero fazer aqui um agradecimento ao deputado Leonardo Monteiro, mandou um recurso de 150 mil para a saúde, e também cumprimentar também aqui o presidente da associação do Sincórgo e o Antônio, né, e o Rubens, o secretário, o senhor Rubens. Junto com eles, fizemos um ofício, levamos para o deputado Miguel Anjo, conseguimos um recurso do valor de 300 mil
para a compra de um trator agrícola. E o recurso já está à disposição da associação. E sobre a rua Ciro Nunes Moraes e os outros lugares, já comecei, ficou de me passar esse recurso, o valor de 450 mil. Aí a gente guardar, né, para ver se Deus abençoando resolve o problema de todo mundo. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite. Prefeito, só falar rápido. Ó, é que eu tô lendo aqui. Eu tive com o prefeito hoje mais cedo. Eu tava pensando aqui. Senhor presidente, só sobre esse patrulhamento, nós estamos, pela primeira vez, o patrulhamento aqui aqui em Teomi, na época, vou falar da minha legislatura passada, quando era o Mundim, ele começava sempre em abril. Pela primeira vez está começando em janeiro já, pelo segundo ano seguido. 3 meses direto patrulhando, 3 máquinas trabalhando sem parar, 24 horas praticamente nas estradas. Isso é uma coisa que eu quero parabenizar o doutor Arthur, porque antes a gente via aí o patrulhamento uma vez por ano, agora nós estamos vendo um cuidado aí, um investimento mais alto. Antes era bem precário, mas lugar antes que a máquina passava uma vez a cada 4 anos, esse ano tem lugar que já passou até 2 vezes. Então, só deixar isso aí claro que tem que ser mencionado. E realmente, tem lugar que realmente que precisa passar, acredito que ainda vai chegar lá. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não? Leitura da ata. A ata da 4ª sessão ordinária. Aos 16 dias do mês de março de 2026, realizou-se a 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Teiomi, com a presença de todos os vereadores. O presidente declarou aberta a reunião e solicitou ao vereador Paulo Felipe que procedesse à leitura de um versículo bíblico. Em ato contínuo, foram apresentadas indicações de número 12, 13, 14 e 15, requerimento de número 1 e o projeto de lei número 6. Com relação ao projeto de número 6, foi informado sobre a realização de reunião de comissão de Direito, Legislação e Justiça, com a presença de representantes das escolas e da associação. Posteriormente, o presidente informou que não havia assuntos urgentes, passando a palavra para o uso da tribuna livre pelos inscritos Fabiano Ferreira Neto e José Fabiano Dias. Em seguida, passou-se a votação das indicações do requerimento, registrando que o vereador Vitor fez uso da palavra para explicar a indicação e projeto de lei por ele propostos, tendo sido todos aprovados por unanimidade. Foi também aprovada por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 6. Em sequência, o presidente despachou e encaminhou ao Poder Executivo as indicações e o requerimento aprovado. O vereador Negão, Tião Generoso e Vitor fizeram uso da palavra franca. Nada mais havendo a tratar, o presidente, em nome de Deus, deu por encerrados os trabalhos da 4ª reunião ordinária. Alguma alteração? Votação ata. Pendente. Aprovado por unanimidade. Agradecer a presença dos 2 cidadãos que fizeram uso da tribuna livre e desejar uma boa noite a todos. E, em nome de Deus, iniciamos. E, em nome de Deus, está encerrada nossa 4ª reunião ordinária ao 16º dia do mês de março de 2026. A todos uma boa noite.